Graças a Deus, igreja. Amém. Comecei tomando água aqui já, que a boca já secou. É um prazer estar aqui essa noite, podendo compartilhar um pouco do que Deus tem falado comigo. Quando recebi o convite do pastor para trazer a palavra, eu comecei a pensar, né, sobre o que eu poderia falar aqui nesse dia, e me veio, depois de algum tempo meditando sobre isso, me veio essa frase em mente: a carne é fraca. O que passa na sua cabeça quando você ouve essa expressão, a carne é fraca? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo essa frase, né, utilizando esse termo como se fosse um sinônimo de fraqueza. Muitas vezes as pessoas usam isso para poder justificar alguma falha dela, algum pecado que ela comete. E eu comecei a pensar, será que é isso mesmo que a Bíblia quer dizer quando se refere a esse termo, a carne é fraca? Você já parou para pensar nisso? Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 26, 41, a gente vai dar uma pincelada em quase todo esse capítulo, então. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí já, Mateus 26, 41 diz assim, Jesus disse essas palavras, né? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diante disso, será que a intenção de Jesus, quando disse essa frase, era realmente de flexibilizar e trazer algum consolo para a gente, em algum momento que a gente tivesse uma fraqueza, em algum momento que a gente cometesse algum erro ou algum pecado? Será que era essa realmente a intenção de Jesus? É uma reflexão interessante, porque se lermos alguns versículos antes, né, como eu disse, a gente vai dar uma passada nesse texto, nesse capítulo quase todo, nós podemos tentar enquadrar essa ideia no contexto bíblico, essa ideia que eu falei antes, né? Isso porque nós vemos que Jesus convida alguns dos discípulos para orar com ele, porque estava perto da hora que Jesus ia ser crucificado, estava perto da hora que Jesus ia passar por toda aquela humilhação lá na cruz. E nesse momento, Jesus se retira para orar ao Pai, e depois de alguns minutos, ele volta, e o que ele encontra? Ele encontra os seus amigos ali dormindo. Então, Jesus tinha chamado eles para orar, falou: vem cá, ora aqui comigo, eu preciso da sua oração agora. E aí ele se afasta um pouquinho para orar sozinho, e na hora que ele volta, ele encontra a galera dormindo lá. E pensa comigo, pensa nessa situação que estava acontecendo. Estava tarde da noite já, e certamente todos esses discípulos eles estavam cansados e com muito sono. E Jesus pede que os discípulos vigiem e orem com ele, mas quando ele retorna, ele encontra todos eles dormindo e faz essa afirmação. Versículo 40 diz assim: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sendo assim, logo nós podemos presumir que Jesus estava relacionado a essa fraqueza da carne com o fato de que os discípulos não conseguiam orar e estarem caindo de sono, certo? Vocês estão conseguindo me entender?
Vocês acham que isso que eu falei agora está certo? Que nós podemos presumir que Jesus estava relacionando a fraqueza da carne com o fato dos discípulos não conseguirem orar por estarem caindo de sono. Isso está certo? Está certo, pastor? Na minha opinião, não. Não é sobre isso que Jesus estava falando. E a gente vai tentar entender um pouco melhor sobre esse contexto da mensagem de Cristo. Volta um pouquinho a sua Bíblia lá no versículo 1 desse capítulo 26 e vamos dar uma olhada no que está dizendo lá. Mateus 26, versículo 1. Tendo dito essas coisas, disse Jesus a seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vamos dar uma pausa aqui. Nesse momento, Jesus ele já sabia o que viria a acontecer pela frente. Ele já tinha essa noção, ele já tinha esse entendimento do que as pessoas iriam fazer com ele. Ele já conhecia os planos que os homens tinham para prendê-lo e condená-lo. Amém? Vamos continuar aqui então, no versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Olha só, essa mensagem, nessa passagem, na verdade, a gente pode ver uma mulher que ela nem é identificada aqui, pelo menos no livro de Mateus, eu não cheguei a consultar nos outros evangelhos, mas ela não é identificada, e mesmo assim Jesus, ele faz essa profecia sobre a vida dessa mulher. Onde quer que o evangelho de Jesus Cristo fosse anunciado, o que ela fez seria lembrado, e isso é o que está acontecendo hoje aqui na igreja. A gente está se lembrando dessa passagem aqui. Mas vamos continuar aqui na passagem bíblica. No versículo 14, diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-la. Nesse trecho, a gente consegue ver que Judas ele era um dos 12 que estavam com Jesus, e ele é um dos que ficaram muito indignados primeiro, com o que aquela mulher fez, e segundo, com a atitude de Jesus. Os discípulos ficaram indignados com aquela situação toda. Por quê? Aquela mulher chegou, pegou um perfume muito caro e derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus.
E os discípulos ficaram indignados com aquilo, né? Porque ao ver deles, aquilo era um desperdício, né? Era um perfume caro. Na cabeça deles, eles, a gente poderia pegar esse perfume, vender e utilizar o dinheiro para abençoar outras pessoas, vamos dizer assim. E ao ver aquilo, para Judas, era um absurdo aquilo que estava acontecendo. E ele foi até o sumo sacerdote e pediu uma oferta para poder entregar a Cristo. Então, a gente vê aqui meio que um momento em que Jesus, talvez vão ter uma forma de justificar o comportamento de Judas, né? Talvez ele já estava com o coração inclinado a fazer aquilo, mas talvez esse tenha sido o estopim, vamos dizer assim, para Judas ir lá e falar, não, agora não dá mais. Vamos voltar lá para a Bíblia. No versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos as refeições da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e que lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Observe, mais uma vez aqui, nessa passagem, Jesus ele está predizendo a sua morte. Desde o começo aqui desse capítulo, a gente vê que Jesus estava dando indícios, né? Ele fala, é chegado o tempo, está chegando a minha hora. E agora ele diz, o meu tempo está próximo. Vamos lá, versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E quando estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. E afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato, há de me trair. O filho do homem vai como está escrito a meu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor seria se não tivesse nascido. E então Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou, sim, é você. Pela fala de Jesus, ao revelar quem seria traído, e apesar da maioria dos discípulos terem se entristecido com aquilo, Jesus demonstra até uma certa tranquilidade naquele momento. Você consegue perceber essa tranquilidade de Jesus ao dizer, alguém de vocês aqui vai me trair essa noite, e eu já sei quem é. Então, parece que Jesus estava meio de boa ali nessa situação, né? Alguém vai me trair, tá chegando a minha hora, e parece que Jesus ele não estava muito abalado com aquilo, né? Pelo menos até esse momento. Porque ele sabia que aquilo era necessário acontecer. E o mais engraçado dessa parte, desses últimos versículos aqui que a gente leu, vamos dizer assim, é a cara de pau de Judas. Quando ele fala que, com certeza não sou eu. Ele já tinha combinado lá atrás com o sumo sacerdote. Ele já tinha combinado, quanto que você vai me pagar quanto para eu entregar Jesus para você? E aí ele chega lá na mesa com Jesus, na cara de pau e fala, com certeza não sou eu, mestre. E Jesus já sabia. E ele falou, sim, é você. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomam e comam, isto é o meu corpo.
27. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de vós, em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Na ocasião da Páscoa, Jesus instituiu o memorial da ceia, que a gente celebra até hoje, né, com a finalidade de sempre nos lembrarmos que o sangue de Jesus foi derramado em sacrifício pelo nosso pecado, amém? Porém, os discípulos pareciam não ter entendido muito bem naquele momento o que estava para acontecer com Jesus. Os discípulos, eles estavam meio assim, estavam deixando as coisas acontecerem. Eles não estavam preocupados, eles não tinham se ligado naquilo que Jesus tinha falado lá atrás. O meu tempo está próximo. E Jesus demonstra que o seu espírito estava preparado naquele momento. Jesus, ele começa a demonstrar que o espírito dele estava preparado para passar por tudo aquilo. Vamos lá, versículo 30 diz: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E então Jesus lhes disse: ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. A essa altura do campeonato, a preocupação de Jesus já não era em ser torturado ou morto, pois ele sabia que isso era necessário acontecer. Ele sabia que isso era uma condição para que eu e você recebesse a salvação hoje. A sua preocupação agora era com os discípulos que iriam fraquejar em permanecer com ele e quebrariam a sua promessa de apoiá-lo. Pois ele sabia que depois de sentir muito remorso, pois eles sabiam que os discípulos iriam sentir muito remorso e arrependimento. Então a gente vê aqui os discípulos fazendo uma promessa para Jesus, e Jesus já sabia: eu sei que eles vão me trair, eu sei que eles vão quebrar essa promessa que eles fizeram para mim, de estar comigo até o final. Mas vamos continuar aqui. No versículo 33, diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A partir desse momento aqui, irmãos, nós já percebemos uma mudança no comportamento de Jesus. A gente já percebe que Jesus
começa a ter uma fala um pouco diferente aqui. E ele deixou os discípulos um pouco ali, a maioria dos discípulos ficaram um pouco mais afastados, e ele levou consigo apenas 3 deles, né? E o único pedido que Jesus tinha feito àqueles 3 discípulos é: fica aqui, ora um pouquinho aqui comigo. Eu não estou bem, eu preciso da oração de vocês, eu preciso que vocês intercedam por mim, orem ao Pai por mim. E a Bíblia diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. A sua tristeza era tão grande que Jesus temia morrer antes do momento certo. Guarde essa informação. Vou perguntar ela mais tarde. A tristeza de Jesus era tão grande, ele estava tão aflito, que ele temia morrer antes do momento certo. Vamos voltar lá na Bíblia, versículo 40. Acompanhe aí. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus, quando voltou lá, ele chamou a atenção dos caras. Eu pedi para vocês virem aqui e orar comigo. É difícil. Então, eu só estou pedindo para vocês orarem comigo aqui. Eu me afastei um pouquinho de vocês por 1 horinha de nada. E quando eu voltei, vocês já estão dormindo. Jesus está assumindo aqui que ele precisava da ajuda dos companheiros dele. E novamente ele se retirou e repetiu aquela mesma oração, né? Pedindo ao Pai que, se possível fosse, que afastasse dele aquele cálice. Aquele dever de se entregar, né? Contudo, que se fizesse a vontade do Pai. E quando vamos lá, no versículo 43, vamos continuar lendo aqui. Eu avisei que a gente ia ler bastante. Versículo 43. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Aqui já não tinha mais o que fazer, irmãos. Já não tinha mais nada que os discípulos pudessem fazer por ele, né? Naquele momento ali chegaram vários homens armados para tentar pegar Jesus. Eu imagino Jesus ali: eu não tenho nenhum pedaço de pau aqui para bater em vocês, por que vocês estão vindo armados aqui para me pegar? E eles foram, né? Apesar disso, a Bíblia relata que Pedro, né, tirou a sua espada e acabou atacando um daqueles homens, cortando a orelha dele. E Jesus foi lá, pegou e colocou a orelha dele de volta no lugar. É incrível o poder de Deus. Mas aí você deve estar se perguntando, né? O tema da mensagem: a carne é fraca. O que isso tem a ver? Tudo isso que a gente leu aqui até agora, você falou um monte de coisa. O que isso tem a ver com a mensagem? O que isso tem a ver com esse título aí, com esse tema da mensagem? Pois bem, conforme nós já vimos,
Jesus ele estava totalmente preparado espiritualmente para passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela situação. O Pai, Deus, ele já tinha preparado a Jesus para passar por aquilo. Jesus, quando ele desceu do céu, ele já sabia, eu vou precisar me sacrificar, eu vou precisar morrer para poder remir toda a humanidade do pecado delas. Eu sei que em algum momento eu vou ser condenado por aquelas pessoas, eu sei que em algum momento aquelas pessoas vão me bater, aquelas pessoas vão cuspir em mim, aquelas pessoas vão me humilhar. Jesus sabia, ele estava preparado para aquilo já. Quando ele desceu dos céus e se tornou um homem, se tornou em forma humana, ele estava consciente de que ele iria sofrer muito. Ele estava consciente de que em algum momento todo o pecado da humanidade iria cair sobre ele. E isso ia ser muito doloroso para ele, porque ele era puro. Ele é puro e santo. Por isso que ele é o único que seria capaz de trazer salvação ao mundo. Mas enfim, vocês se lembram que eu pedi para vocês guardarem uma informação? Quem se lembra aí? Se alguém lembra, pode falar aí. O pessoal que está vendo na internet também pode colocar nos comentários aí. Qual foi a informação que eu pedi para vocês guardar? Eu falei assim, que a tristeza de Jesus era tão grande que ele temia morrer antes do momento certo. E quando Jesus ele faz aquela afirmação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não estava querendo dizer que toma cuidado, você pode pecar, a carne é fraca. Eu me lembro logo quando eu mudei para Pimenta Bueno, o pastor Rubem era o pastor lá da igreja, e a esposa dele sempre falava uma frase assim, quando alguém queria justificar um pecado, dizendo, mas a carne é fraca, né, pastora? A carne é fraca, né, pastor? Tem sempre alguém que utiliza essa desculpa, vamos dizer assim. Mas a carne é fraca. O próprio Jesus diz, está aqui na Bíblia. Aí a esposa do pastor Rubem, a Joquebede, falava, a carne é fraca, mas o espírito está de porco, né, irmão? O que ela quer dizer com isso? Esse versículo aqui, esse texto, essa afirmação que Jesus fez sobre a carne ser fraca, não tem nada a ver com o meu pecado, com o seu pecado, com aquilo que nós temos capacidade de fazer. Não tem nada a ver com isso. Jesus ele estava afirmando, o espírito está pronto. O que isso quer dizer? O que ele estava dizendo? Eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para passar por todo esse caminho, até chegar lá na cruz, e ser sacrificado lá na cruz. Mas a carne é fraca, eu não posso morrer aqui pelo caminho. Eu não posso morrer enquanto eu estiver sendo açoitado. Eu não posso morrer enquanto as pessoas estiverem cuspindo em mim. Eu não posso morrer antes de ser pendurado no madeiro e ser transpassado, porque senão a profecia não vai ser cumprida. Então, meu irmão, eu quero trazer essa reflexão aqui para a gente. Já estou encerrando, tá, André? Eu quero trazer essa reflexão aqui para a gente. Quando Jesus quis dizer que a carne é fraca, ele não estava querendo dizer, ele não estava dando uma brecha para você justificar o seu pecado, ele não estava dando brecha para você justificar a sua fraqueza, ele não estava dando brecha para você dar uma desculpa para o pastor. Jesus, ele estava dizendo sobre ele mesmo.
Até porque seria um absurdo a gente tentar usar esse tipo de raciocínio para Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como assim? Jesus ia pecar? Jesus ia desistir do seu sacrifício? Não. Jesus não ia desistir do seu sacrifício, Jesus não ia cometer pecado. A carne é fraca, porque a nossa carne, ela é mortal. O pecado trouxe a mortalidade para a nossa carne. E Jesus temia que a sua morte ocorresse antes dele chegar lá na cruz. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te engrandecer, Deus. Nós queremos te louvar por tudo que o Senhor é. Nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós queremos louvar ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Nós queremos louvar porque o Cordeiro venceu. Nós queremos te louvar, Deus, porque hoje nós temos vida. Nós queremos te louvar porque hoje nós temos liberdade na tua presença, Deus. Nós queremos te louvar porque o véu se rasgou, porque o caminho se abriu e hoje nós temos livre acesso ao Senhor, porque nós não dependemos de mais ninguém para ter acesso ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, te louvar, nós queremos nos entregar completamente ao Senhor, Deus. Nós queremos te pedir, Deus, nesse momento, que o Senhor testifique a tua palavra em nosso coração, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor, ao nos levar para as nossas casas, Deus, que o Senhor continue falando com cada um de nós, que o Senhor continue falando com cada uma das pessoas que estão em casa nos assistindo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te honrar, porque o Senhor é o único que merece, o Senhor é o único digno de receber a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor.